Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai, em mais uma aula do nosso extensivo de física para você. Você que está acompanhando nosso extensivo de física frente 3, não deixe de ver as aulas anteriores para você não ficar perdido na hora de ver essa aula. A gente vai falar um pouquinho hoje de campo elétrico uniforme e a partir desse campo elétrico uniforme a gente vai criar um dispositivo chamado capacitor, que é chamado de armazenador ou condensador de cargas elétricas. É o responsável, por exemplo, do flash da sua máquina fotográfica, beleza? Então vem com a gente, vem ser sucesso! E aí pessoal, antes de mais nada, dá um like aí, já vai curtindo e já vai espalhando em toda a comunidade que você conhece, em todos os grupos sociais. O curso Agora Vai depende de você. O nosso crescimento é para você. Então, compartilhe em suas redes sociais, em todos os grupos no Facebook, Instagram. Compartilhe com seus amigos no WhatsApp e vem com a gente. Pessoal, para a gente falar um pouquinho dos armazenadores de carga, esse dispositivo que a gente quer criar junto com vocês hoje, a gente precisa entender como que funciona o campo elétrico uniforme entre duas placas metálicas paralelas. Então eu tenho duas placas, a placa A e a placa B, elas estão eletrizadas com cargas de sinais opostos. Então a placa A está com carga positiva, já a placa B, carga negativa. Isso vai gerar neste sistema um sentido de campo elétrico. Lembra? O campo elétrico sai da carga positiva e vai em direção à carga negativa, criando nessa região uma região de campo elétrico chamada de campo elétrico uniforme. Eu posso representar pontos nesse campo elétrico, por exemplo, um ponto A, e calcular o potencial elétrico gerado nesse ponto. Ou a partir desse ponto A, calcular o potencial elétrico criado entre ele e B. Nesse caso, a gente vai ter aqui uma relação que a gente vai chamar de DDP, que é diferença de potencial entre essas duas placas ou entre esses dois pontos. O potencial elétrico entre esses pontos, ele é dado pelo trabalho, ou seja, pela energia que é realizada para se deslocar uma carga entre o ponto A até o ponto B, ou seja, qual a energia que eu ia utilizar para fazer esse deslocamento dessa carga, certo? Isso é o que a gente chama de potencial. Qual a energia seria necessária para realizar esse deslocamento, certo? E o potencial dentro de um campo elétrico uniforme, ele vai variar com a distância. Então, quanto maior a distância, maior o potencial, e menor a distância, menor o potencial, ou melhor, a diferença de potencial entre esses pontos. Beleza? Pessoal, agora o campo elétrico, por sua vez, eu vou dar uma riscada aqui. O campo elétrico, a gente sabe que ele depende da constante eletrostática, da carga que dispõe essa região de campo e da distância entre as placas, distância ao quadrado. Você concorda comigo em dizer que, se essas placas forem muito afastadas, esse campo elétrico vai ser pequenininho, então a força, a energia envolvida nesses sistemas, os potenciais elétricos serão pequenos. Agora, se essas placas estiverem muito próximas, mas muito próximas mesmo, quase tocando uma na outra, esse campo elétrico seria absurdamente grande. E com um campo elétrico absurdamente grande, a gente teria praticamente a transição de carga, a indução de cargas entre os pontos, fazendo com que a gente não conseguisse armazenar as cargas nesse sistema. Então, qual que é a nossa ideia? O que a gente pretende fazer? Dá uma olhada. Peguei um paninho aqui. Eu quero fazer o seguinte, professor, eu quero criar um sistema armazenador de cargas. Então, para armazenar cargas, eu preciso colocar duas placas metálicas em uma região onde eu tenho uma diferença de potencial. Então, eu vou ligar uma bateria, que a gente vai chamar de fonte elétrica. A nossa fonte, ela tem uma diferença de potencial entre dois terminais. Eu vou representar pela linha mais comprida aqui, o potencial positivo, e pela mais curta, o potencial negativo, ou seja, a região de maior potencial e a região de menor potencial. Agora, gente, continuando, certo? Dado esse sistema, pensa comigo. As cargas elétricas, os elétrons dessa placa aqui, eles vão em direção ao potencial negativo, certo? Então, vai ter uma transição de elétrons saindo da placa e seguindo em direção ao potencial positivo.
fazendo com que essa primeira placa aqui, ela fique com falta de elétrons, ou seja, carregado positivamente. Esse carregamento de cargas positivas desse lado vai atrair do outro lado dessa placa cargas de sinais opostos, a mesma quantidade de carga, mas de sinais opostos, para tentar equilibrar o sistema, certo? Se eu deixar esse sistema encostado um no outro, a gente vai ter um problema, porque vai ter a transição direta de elétrons. O que a gente faz? A gente coloca esse cara vermelhinho. Esse cara vermelhinho eu vou chamar de dielétrico. Mas professor, o quê? O que vem a ser um dielétrico? O que é o material dielétrico? Gente, o material dielétrico nada mais é do que o material isolante que eu coloco ali para evitar que essas placas se toquem e equilibrem o sistema. Então vai ter atração eletrostática entre os dois pontos da placa, porém, se não tiver contato entre elas, não vai equilibrar. Aí eu vou conseguir deixar ele eletrizado e armazenar essas cargas aí. Você entendeu? Então todo capacitor, ele é formado por duas placas metálicas e essas placas metálicas são colocadas a uma certa distância uma da outra e entre as placas a gente coloca um recheio. Esse recheio nada mais é do que esse material dielétrico chamado de isolante que vai impedir a transição de cargas. Assim a gente vai conseguir armazenar carga nesse sistema. Essa capacidade de armazenar carga que vem do capacitor a gente chama de capacitância. E do que vem depender essa capacitância? Essa capacitância ela vai depender de alguns elementos, certo? A saber, vamos pensar no seguinte, vou tentar desenhar aquelas placas novamente, só que eu vou desenhar agora elas no sistema meio tridimensional. Eu tenho aqui uma placa e tenho aqui a outra placa, certo? Elas têm lá a sua distância, uma distância entre elas, e a gente vai tentar analisar em relação a essas placas qual que é o valor que elas conseguem armazenar. Então a gente viu que uma ficou positiva e a outra ficou negativa, certo? E aqui a gente sabe que tem um dielétrico no meio, beleza? Primeira coisa, gente, a capacitância, a capacidade de armazenar carga desses elementos vai depender de um elemento que a gente chama de E0. Esse E0 nada mais é do que a permissividade elétrica do meio, que vai ser fornecida para você, vai depender do material que está lá, certo? Segundo ponto, vai depender da constante eletrostática. Claro, a gente está falando de movimento de carga, então vai depender da constante eletrostática. Mas esses dois elementos são constantes. Essa capacitância vai ser E0 vezes K vezes. Agora ela vai depender de dois elementos que não são constantes, que vai depender do capacitor que você está trabalhando. Quais são eles? Vai depender, claro, da área das placas. Olha quantos sinais positivos eu coloquei ali. Se essa área fosse maior, dava para colocar mais? Dá. Então isso a gente também determina em relação às cargas. Quanto maior a área da placa, maior a capacidade dela de armazenar. Então é diretamente proporcional à área das placas, certo? Outra questão, a distância. Quanto maior a distância dessas placas, menor vai ser o campo elétrico, menor vai ser a energia, logo menor vai ser a probabilidade ou a energia que eu tenho para condensar essas cargas. De modo então que isso aqui é inversamente proporcional à distância entre as placas. Então eu consigo achar um elemento de capacitância a partir disso, certo? Que a gente tem a distância entre as placas. Aumentando a distância, a capacitância diminui. Diminuindo a distância, a capacitância aumenta. Isso é inversamente proporcional. Agora, a área da placa, se eu aumentar a área da placa, vai ter uma região maior de armazenamento de cargas elétricas. Então, aumenta a capacitância. Diminui a capacitância, certo? A unidade de medida de capacitância que a gente tem no Sistema Internacional de Unidades e Medidas é chamada de Farad. Então a gente vai chamar isso aqui de Farad, que é a unidade de medida, que a gente vai representar pela letra F maiúscula,
certo? Só que um farad é uma quantidade de capacitância muito grande, certo? A capacitância é a quantidade de energia envolvida, ou potencial envolvido, né? Energia potencial envolvida, dividido pela carga elétrica. Isso aqui é dado por Joule por Coulomb. Ok? Pessoal, desculpa. Vamos arrumar aqui, gente. Isso aqui não é Joule por Coulomb, não. A capacitância ela é dada pelo potencial dividido pela carga. Então, isso aqui é dado em volt por Coulomb. Tá? Quantos volts eu tenho de potencial para cada coulomb de carga que a gente armazenar ali? Entendeu? Só que isso é uma quantidade de energia muito grande, uma quantidade de potencial muito grande. Então, normalmente a gente trabalha com submúltiplos de Faraday, que é o microfarad, o nanofarad e o picofarad. O microfarad é 10 a menos 3. Nano, 10 a menos 9. Micro, 10 a menos 6. E o pico é 10 a menos 12. Então, microfarad 10 a menos 6. Nanofarad 10 a menos 9 e picofarad 10 a menos 12 farad, certo? A partir disso a gente consegue entender essa relação de capacitância, que é a capacidade que o corpo tem de armazenar carga, quantos volts eu consigo de energia para cada carga que vai ter ali, para poder armazenar energia nesse sistema e utilizar